Para falar de literatura, hoje resolvi falar um pouco sobre 16 dos meus livros de terror favoritos de todos os tempos, para que vocês conheçam e talvez se interessem. Infelizmente, além de estar muito ocupado nos últimos anos, eu sempre tive um gosto muito rebuscado para a literatura. Ou seja, vocês que acompanham o canal devem ter percebido que é muito mais fácil eu falar de literatura clássica do que dos lançamentos atuais que eu mal acompanho. Então, consequentemente, a maioria dos livros citados aqui já vão ser conhecidos por vocês, pelo simples fato de serem antigos. Mas independente disso, eu acho que vocês vão adorar minhas opiniões sobre o que eu acho de cada um e por que vocês deveriam ler. Então que comecemos. Eu sou Jonathan Rourke, um escritor e leitor de fantasia e terror, fã de tudo que é mais clássico e gótico da literatura, e hoje vamos para mais um vídeo de O Historiador. 1. O Grande Deus Pan. Em primeiro lugar, devo falar daquele que é e sempre será o meu mais querido livro de terror de todos, O Grande Deus Pan, que quando soube que Stephen King considera o livro de terror mais assustador já escrito, resolvi ir atrás e realmente nada me fez sentir o que senti lendo esse livro. Tinha horas que eu fechava ele porque estava sem fôlego de continuar a ler. Sem mais delongas, essa obra curta e de em média só 100 páginas não é algo que basta te dizer a história sobre tal conflito, porque não é assim. Os melhores livros de terror funcionam mais como um documentário do que realmente as aventuras de alguns personagens. Então, no caso, O Grande Deus Pan, cada capítulo é quase como um conto diferente, com personagens diferentes em vários tramas diferentes, mas todos desenvolvendo os estudos dos mistérios que rodeiam Londres, envolvendo uma entidade chamada de um grande deus Pan, o rei dos faunos e dos sátiros, e que simplesmente nunca foi vista fisicamente por ninguém. Aí esse compilado de estudos de mistérios são 90% do livro e que não podem ser adaptados para um filme, porque como esse disse, seria mais um documentário. Só que no caso aqui funciona muito mais, sendo só o texto, porque imagem nenhuma te assustaria, que nem sua imaginação ao tentar seguir aquele texto. Em segundo lugar, o que eu considero mais controverso de todos é It a Coisa, e o motivo é o seguinte: esse é um livro que ou você gosta ou você odeia, não tem meio termo. No caso, eu odeio e sempre vou defender que é horrível. Se você assistiu os filmes novos ou o antigo, não opine porque eles são realmente bons. Aqui estamos falando realmente só do livro, então só opine se você leu o livro. Mas indo por partes, o livro conta a história do grupo de crianças da cidade de Derry, que acaba se envolvendo em investigar Pennywise, o palhaço alienígena devorador do medo das crianças, que vive ali sempre fazendo suas vítimas. E no caso, o grupo enfrenta ele duas vezes, durante a infância e durante a fase adulta. Detalhe que no livro se intercalado, começamos vendo eles adultos, e então vai intercalando as épocas. Você deve achar que o meu problema com It a Coisa é o fato de ter 1000 páginas, mas não é exatamente isso. Por exemplo, eu li as Crônicas de Gelo e Fogo, a saga de Game of Thrones, que se formos comparar no mesmo formato de lauda, teria umas 5000 páginas, e valeu a pena. It a Coisa simplesmente não valeu a pena, nem mesmo uma única página. Deixa eu tentar explicar aqui com uma comparação. Um livro que eu gosto é O Médico e o Monstro. Ele é um livro que todos conhecem, tem mais ou menos só 100 páginas. Eu garanto que 90% dessa narrativa é terror assustador. Os momentos que o Mr. Hyde aparece ou é citado são extremamente tensos. Agora, It a Coisa não tem nem mesmo 1% de terror, nem suspense, nem tensão, nem nada. 99% do livro é só enrolação. É só momentos que você fica pensando: nossa, que escroto, que enrolação, que tosco. Aí você vê tipo 200 páginas de enrolação até finalmente aparecer o monstro e é completamente decepcionante. Aí você só fica pensando em quão tosca é essa aparição. Não tem um único momento tenso no livro inteiro. É uma completa sensação de estou perdendo meu tempo. Não tem um único momento tenso ou de suspense. Se o autor tivesse cortado toda a enrolação e feito o livro com 200 páginas só com o essencial, ainda seria ruim, mas mesmo assim ajudaria a diminuir a sensação de estou perdendo meu tempo. Livros do Wattpad cheios de erros de ortografia eu colocaria muito à frente de It a Coisa. E isso sem contar que os personagens não parecem nem um pouco vivos. Você lê as falas, as interações deles e mais parecem robôs. Parece que você colocou a voz da moça do tradutor para ir falando as falas e não que você está acompanhando pessoas. Você não consegue sentir o calor da personalidade humana em ninguém. Isso sem falar, é claro, do acontecimento erótico entre as crianças no final do livro, que qualquer pessoa que leu pede a Deus para esquecer aquela coisa. Mas vamos parar de falar de It a Coisa aqui, porque senão eu vou ficar hateando o dia inteiro. Coloquei ele só porque tinha que colocar. 3. Como eu acabei de comparar com o livro O Médico e o Monstro,
Vou terminar de falar sobre ele aqui em terceiro lugar. Essa obra, às vezes referida como romance ou como novela, por ser extremamente curta, é um dos maiores clássicos do terror, apesar de não ser bem adaptado para o cinema e TV, pelo fato de que normalmente esses livros de terror dificilmente são adaptados para o audiovisual, porque não dá para demonstrar o que é descrito ali, tanto que exemplos como Drácula e Frankenstein só estão no cinema porque não adaptaram o livro, simplesmente fazem uma nova história com o mesmo personagem. Por isso não achem estranho o fato da maioria dos livros aqui não serem bem adaptados para o cinema, porque é impossível demonstrar no audiovisual eles. Mas então, o médico e o monstro segue principalmente um advogado chamado Utterson e alguns outros personagens de Londres, principalmente interagindo sobre o mistério de um homem misterioso chamado Mr. Hyde, que comete crime atrás de crime e tem alguma ligação misteriosa com o respeitado médico Dr. Jekyll. Algo interessante desse livro é que o Mr. Hyde não é um ser sobrenaturalmente monstruoso, digamos assim. Na verdade, ele é só um homem de baixa estatura que anda por Londres como qualquer outro cavaleiro. Mas a sua aparência seria a do homem mais feio de todos, ao ponto de deformado. Aparência essa que é descrita no livro de forma a te deixar sem suspiros, exatamente porque as pessoas não sabem o que tem de errado com ele. Apesar que seu rosto é tão sinistro a ponto de ficarem perturbadas, a ponto de sentirem um calafrio sempre que lembram daquela imagem. Algo que por acaso não dá para passar pro audiovisual, porque nenhum rosto que você formar vai cumprir a ideia descrita no livro de algo pior do que tudo que você pode imaginar. Então, como a história se segue, vocês já estarão acostumados, descobrindo então que o Dr. Jekyll é a mesma pessoa que o Mr. Hyde, que ao tomar uma fórmula científica que faz sua aparência mudar, ele se vê livre para cometer todas as atrocidades que sempre quis, mas nunca teve coragem, já que com outra identidade, seu verdadeiro eu, o Dr. Jekyll, ficaria completamente impune. 4. O Castelo de Otranto, ao qual fiz um vídeo há pouco tempo, é uma obra que sempre considero como o mais antigo romance gótico a ser considerado como terror. Em uma época onde normalmente livros inteiros não se voltavam para aterrorizar e apenas aquelas pequenas lendas ou contos, nós vemos que Castelo de Otranto, um dos mais antigos romances completos que realmente tem como foco mexer com a psique humana até ficarmos sem ar, no caso aqui, após alguns acontecimentos sobrenaturais que vão sendo encontrados pela família no Castelo de Otranto, não é realmente isso que nos assusta, mas ficamos desesperados conforme vamos acompanhando as paranoias histéricas dos personagens durante as confusões. E esse desespero que sentimos quase que nos dá medo. Com certeza esse comportamento, pelo quão tenso pode ser, é muito trabalhado atualmente na indústria do terror. Porém na época, foi a revolução do Castelo de Otranto que deu origem ao gótico psicologicamente aterrorizante. 5. O Rei de Amarelo. O livro Rei de Amarelo com certeza entra nessa conta. Muita gente acaba não dando a ele a sua devida importância pelo fato de ser uma coletânea de contos, que muitas vezes não tem algo de necessariamente fantástico, mas por causa disso eu recomendo que leiam pelo menos o primeiro conto, chamado de O Reparador de Reputações, e que é aquele que mais trabalha com a lenda do Rei de Amarelo. No caso, o melhor dessa obra é e sempre será o terror cósmico colocado em cima da expectativa que o suspense constrói, fazendo os leitores delirarem com o medo e a paranoia causados por estarem tentando imaginar algo inimaginável e que destruiria a sanidade de qualquer um, sendo nesse caso o terror que está presente na peça de teatro chamada de O Rei de Amarelo, que teria sido banida pelo mundo inteiro. Junto com o grande deus Pan, tenho certeza que o Rei de Amarelo foi um dos maiores títulos a criar o terror cósmico, antes obviamente de Lovecraft pegar os dois como inspirações e construir suas próprias histórias aterrorizantes. 6. Em sexto lugar, coloco Drácula, que imagino ser o maior de todos os romances descritos aqui, tanto em quantidade de conteúdo quanto tudo que se foi construído a partir dele, em cima da ideia de monstros, principalmente como vemos vampiros atualmente. Esse romance epistolar começa com páginas do diário de Jonathan Harker, um advogado da Inglaterra que é mandado para a Transilvânia para auxiliar o Conde Drácula na compra de várias propriedades em Londres e imigração. Porém, Drácula insiste para ele ficar lá por mais tempo, principalmente para melhorar seu inglês. A história, obviamente, vai se seguindo demonstrando o terror do vampiro Drácula e suas esposas, mas conforme vai se seguindo a partir de cartas, telegramas e outros meios, passamos a acompanhar muitos outros personagens envolvidos nas investigações desse vampiro, incluindo o famoso Dr. Van Helsing, deixando claro que nessa obra, a obra original, Drácula quase não aparece. Na verdade, seus servos aparecem mais que ele. No geral, a participação do Drácula está 99% no quesito dos personagens investigando esse ser maléfico, mesmo que não dê as caras. E todo o terror e tensão vem, em maior parte, pelo mistério e suspense que acompanhamos com isso.
além, é claro, de toda a tensão do perigo incalculável que representa. Em sétimo lugar, logo após Drácula, devo colocar obviamente o livro de Frankenstein, o primeiro livro de ficção científica da história, e um terror muito mais antigo que Drácula, a história de Victor Frankenstein, um estudioso que por métodos científicos desconhecidos teria conseguido criar um monstro feito por cadáveres humanos, uma pessoa monstruosa e sem lugar no mundo, deixando claro que nesse livro o monstro não é mau, na verdade ele é muito dócil e sensível. A sensação que ele nos traz é pena pela tragédia de ser sozinho no mundo, com ninguém querendo aceitar uma criatura tão terrível quanto ele. O terror aqui é construído principalmente pela tensão psicológica que é desenvolvida conforme o monstro, mesmo tendo uma natureza dócil, passa a ir perdendo a razão, estar tão enlouquecido pela sua situação a ponto de aceitar sua monstruosidade e se entregar a ela, a ponto de aceitar ser tão horrível quanto dizem e cometer atrocidades pelo seu único objetivo de ter alguém ao seu lado, que no caso é obrigar o doutor a lhe fazer uma esposa. Também obviamente toda a tensão psicológica que Frankenstein passa pela culpa de ter criado um demônio e o medo do que aconteceria caso a raça se reproduzisse. 8. Coraline. Em oitavo lugar, para representar os livros infantis ilustrados, que também podem trazer um terror enorme, tenho que falar do famosíssimo Coraline, de Neil Gaiman, já que se você viu o filme stop motion quando era criança, tenho certeza que percebeu quão sombrio e arrepiante ele é para algo voltado para crianças. Bom, é mais que óbvio dizer que o filme é uma adaptação resumida, cheia de cortes e bem amenizada do que vemos no livro. E por causa disso o livro, mesmo não tendo a violência gráfica de algo voltado para o público adulto, ainda assim tem cenas sombrias e tensas o suficiente para entrar nessa lista. Tudo que vemos no filme da Coraline, conhecendo o mundo paralelo, no livro está descrito de forma que perturba mais nosso imaginário, algo que disse ser a chave de um livro de terror, além, como eu disse, de bastante conteúdo a mais. 9. A Pata do Macaco. Em número 9 eu coloco um conto para lá de simples, mas que consegue funcionar como terror muito melhor que muita coisa complicada. Estou falando de A Pata do Macaco, um conto extremamente rápido que não se perde em descrições sombrias de sensações de medo, mas são algumas pouquíssimas páginas de conversas e interações dos personagens em volta da amaldiçoada pata do macaco que realiza desejos, mas cujo final, pelo amor de Deus, te desafio a ler e não se cagar de medo. E mais, com aquele gostinho de quero mais e decepção de que não vai ter mais. Realmente uma mini história para ler no VaptVupt só para experimentar essa tensão final. 10. O Vampiro. O Vampiro é um conto de terror básico, mas que faz muito bem feito o seu dever de causar mistério e assustar o leitor com o relato sobre o jovem Aubrey passando por problemas com o terrível vampiro. Os conflitos com bastante ação que acontecem no meio conseguem ser dignos do desespero que uma obra de terror com uma monstruosidade assassina pode dar. Mas acredite, para mim a reta final desse conto é a parte mais tensa de todas, sendo que a tensão não é causada pelos ataques de uma criatura ou algo assim, mas a gente fica sem fôlego com o desespero do personagem que, em meio à loucura e uma maldição, está completamente impotente numa situação que pode custar demais e a qual todos à sua volta não podem o ajudar pelo simples fato de o considerarem louco. Como eu disse, o desespero de não poder fazer nada enquanto o terror do vampiro se alastra é um dos pontos mais fortes da tensão do terror dessa narrativa. 11. Carmilla. O livro Carmilla é uma obra de vampiro ainda mais antiga do que Drácula, e cujo mistério e terror são extremamente básicos para uma história assim muito de especial. Também porque em 1800 as obras básicas não estavam tão saturadas a ponto de precisarem inovar, mas no caso essa obra, sobre a jovem Laura que faz amizade com uma garota chamada Carmilla e vive uma paixão amorosa com ela, junto a uma tensão sexual, descobrindo depois que Carmilla é uma vampira, ainda ganha espaço sempre que lembramos a sua importância no mundo do vampirismo, principalmente pela introdução da sensualidade e romantismo da mulher vampira, quase como uma súcubus, ainda mais em um contexto como um relacionamento lésbico em 1800, e meio romantismo que sempre acompanhamos o amor de um cavaleiro e uma donzela. Aqui seriam duas donzelas, mas nem por isso ficamos sem cenas tensas e sombrias. As descrições das visitas noturnas que a personagem principal recebe de uma visitante na escuridão, às vezes na forma de um monstro negro e peludo, é algo que foi feito para deixar as garotas da época sem dormir. 12. Em 12º lugar, como não quero escolher uma obra específica de Edgar Allan Poe e não quero escolher várias obras ocupando vários lugares da lista, resolvi colocar em 10º lugar simplesmente as obras de Edgar Allan Poe, todos os seus contos, que mesmo que contem histórias diferentes, ainda assim seguem o mesmo estilo sombrio de Edgar Allan Poe, que às vezes nem mesmo tem algo de sobrenatural, ou se tem algo sutil, mas também não tem aqueles mistérios inexplicáveis, terrores descritíveis como vemos em outros livros da lista. No caso, são contos de histórias mais parecidas
parecidas com crônicas cotidianas ou relatos de pessoas, de coisas que aconteceram com elas, mas no geral seus contos se enquadram mais no gótico do que diretamente no terror e no horror, já que o que os coloca nesse lugar é exatamente o quão sombrias são as histórias. 13. Como acabei de falar dos contos de Edgar Allan Poe, é natural que eu também fale dos contos de H.P. Lovecraft. Em 13º lugar, eu sei que vocês devem estar pensando que eu deveria ter colocado o famosíssimo Chamado de Cthulhu, mas por mais que eu adore esse conto, eu acho que a importância dele não vem tanto da própria história, já que o conto quase não tem história, sendo mais pesquisas sobre a figura de Cthulhu. E no caso, a importância desse conto vem exatamente de ser basicamente um documentário sobre a figura mais importante desse universo. Como conto, ainda tem outros que eu acho igualmente grandiosos, se não mais, como é o caso de Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Vinda do Tempo e Sus na Escuridão e Horror em Dunwich, além de menores também maravilhosos. Resumindo, coloco a obra de H.P. Lovecraft completa, com todos seus contos, em 13º lugar, porque o seu universo cósmico é algo a ser apreciado ao todo, causando o seu terror por todo o mistério que imaginamos, em cima do terror incompreensível de seres descritíveis e tridimensionais que aterrorizam a humanidade, demonstrando o quanto o que sabemos do mundo não é nem mesmo uma gota, comparado ao oceano escuro e misterioso desse universo cósmico, que é capaz de enlouquecer qualquer um que se aprofunda demais. 14. Obras de Oscar Wilde. Em 14º lugar, coloco as obras de Oscar Wilde, que no caso, enquanto escrevi a lista, eu estava em dúvida se colocava o Retrato de Dorian Gray ou o Fantasma de Canterville, ou nenhum dos dois, já que o Retrato de Dorian Gray é super sombrio, mas não chega ao terror ou horror de algo sobrenatural, enquanto que o Fantasma de Canterville tem o sobrenatural, mas acaba sendo mais uma sátira ao terror do que o terror propriamente dito. Então, não tendo como escolher, resolvi colocar os dois juntos aqui. O Retrato de Dorian Gray, o livro sobre um jovem extremamente belo, que ao se confrontar com o obstáculo de que vai envelhecer e ficar feio, enquanto seu quadro vai permanecer jovem e bonito eternamente, algo que ele daria sua alma para que acontecesse ao contrário, após a maldição se suceder e parar de envelhecer enquanto seu quadro fica cada dia mais feio, resolveu aproveitar a vida nisso. Para mim, o mais sombrio desse livro é o desenvolver da loucura desse personagem. Não a loucura de histérico ou esquizofrênico, mas que conforme as décadas passam com ele, sendo o único a não envelhecer, o que antes era uma pessoa boa e dócil, vai se tornando um psicopata completo, um monstro escondido na pele do jovem mais belo de todos, enquanto só aquele quadro passa a representar a sua feiura verdadeira. Agora, sobre o Fantasma de Canterville, devo dizer que é uma história com os elementos do terror clássico, de uma família se mudando para uma mansão mal assombrada. Só que no caso, o fantasma acaba só se ferrando pelas suas tentativas de assustá-los. Tanto que algo que gostei foi demonstrar bem a questão do fantasma mudar de forma sempre que bem entende, para assustar as pessoas de diversas formas diferentes. 15. A Mulher de Preto é uma obra conhecida, por exemplo, pelo fato de seu filme ser estrelado por Daniel Radcliffe, o Harry Potter, tendo o segundo filme também. Mas o que algumas pessoas não sabem é que essa obra é baseada em um livro antigo que segue a mesma história do protagonista que, ao viajar para uma pequena cidade, se envolve na maldição do fantasma da Mulher de Preto, que faz com que crianças da região estejam sempre morrendo por acidentes, numa taxa anormal o suficiente para sabermos ser uma maldição. Como acontece nos livros todos de terror que recebem adaptação, o filme tem muito mais aparições aterrorizantes do fantasma, enquanto que a versão original, em texto, quase não tem, já que não adiantaria em nada tentar assustar descrevendo isso, preferindo causar essa tensão pelo mistério. 16. O Fantasma da Ópera. Em número 16, simplesmente coloco O Fantasma da Ópera, mais um clássico dos clássicos, cuja história já é bem conhecida da linda cantora de ópera, que está sempre sendo protegida pelo fantasma que ali habita. Eu não quero que outro homem ganhe o amor dela. Os poderes do fantasma são bem básicos, mas exercendo influência na cabeça das pessoas e aparecendo mais como se fosse um personagem humano. Porém aqui toda a tensão é causada principalmente pelo quão obsessivo é o amor dele pela personagem. Sabe quando você assiste a série You e fica perturbado em ver o quão doido é o amor obsessivo de um homem psicopata por uma mulher? É basicamente essa perturbação que você sente, só que pior, pela ideia de ser um ser sobrenatural, de certa forma imbatível. 17. Em 17º lugar, como um bônus, coloco o conto de terror steampunk O Relógio de Green, onde acompanhamos o mistério de pessoas que são encontradas à beira da morte e completamente velhas em uma pequena cidade da Áustria, descobrindo então ser uma criatura vinda dos contos de fadas que rodeia as florestas daquelas montanhas e faz suas vítimas, sugando o tempo de vida delas. Sem mais delongas, como bônus, coloquei esse conto fácil e rápido de se ler que escrevi para aqueles que quiserem se introduzir no terror e na fantasia das minhas obras.
então é só passar direto no Wattpad, link na descrição, ou ver o vídeo que fiz só sobre ele aqui no card. Então espero que tenham gostado, só lembrando que os meus livros de Senhor das Pedras estão disponíveis gratuitamente no Wattpad, mas o físico está à venda na Amazon. E estou começando a webcomic que está sendo publicada em basicamente todo o site webcomics do Brasil, é só dar uma olhada na descrição. O link para a compra de todos os livros ditos aqui estará na descrição, para compra na Amazon, por aqui você comprará pagando o mesmo preço, mas ajuda o canal a se manter com a comissão. Um adeus e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do canal O Historiador.